Olá, eu sou Gerson Araújo e você está no For You See Podcast. Eu moro no mar com uma família, a gente mora num barco, a gente vendeu tudo que a gente tinha em terra e a gente trocou pela vida no mar. E sabia que algumas coisas ninguém falou pra gente antes da gente ir? Claro, a gente procurou estudar e saber como era essa vida antes de ir morar a bordo. Nós não tínhamos nenhuma experiência náutica antes, nossos filhos nem nunca tinham visto o mar. Você acredita nisso? Pois é. E aí a gente decidiu ir morar no mar. Só que a gente pesquisou, né? A gente foi saber como era essa vida, nós fomos ver como as coisas acontecem, como é trabalhar, como a gente pode fazer para as crianças continuarem a estudar. Isso era fundamental. Como é fazer coisas simples, como é fazer o mercado, se a gente precisar de uma farmácia, como que a gente faz, né? Então, aí a gente leu tudo que era possível, conversamos com muitas pessoas, conversamos até com algumas famílias que na época moravam no mar, pra gente, né? A gente está preparado para isso. Mas chegando lá, não é que a gente se deparou com algumas coisas que eu não tinha visto ninguém falar sobre aquilo. Eu não lembro de ter visto nenhum livro e nenhuma literatura da Marinha. Pois é, nós estamos fazendo essa série justamente sobre esses pontos que na nossa experiência, veja, na nossa experiência, tá? A gente, quando chegou lá, a gente enfrentou pela primeira vez sem nunca ter se preparado para aquilo ou nem nunca ter ouvido falar que aquilo acontecia, né? E nós já fizemos alguns vídeos, se você quiser ouvir outros temas, a gente já falou sobre cracas. Mas craca todo mundo sabe que os barcos lidam com isso. Mas alguns detalhes eles não falam, é difícil a gente encontrar aí nos canais, no YouTube e tal. E eu procurei trazer exatamente esses pontos, pelo menos pontos que aconteceram na nossa família. A gente falou sobre âncora, sobre ancoragem, como que a gente pode fazer. Eu até citei que alguns pontos ali eu achava, quer dizer, continuo achando que talvez deveria ser algo obrigatório, assim, devia estar na Norman 3, né? E nós temos também um grupo. Claro, aqui essa nossa conversa não vai esgotar todo o assunto, né? Então a gente tem um grupo, o link vai estar na descrição e a gente convida você para participar, tá? Ali a gente pode evoluir mais essas questões, você pode fazer uma pergunta diretamente para mim, para minha família, você pode, sei lá, é um lugar mais tranquilo pra gente conversar, é um grupo fechado, mas é um grupo gratuito, tá? É mais só para quem tiver interesse nessa temática, principalmente assim para quem estiver considerando ir morar a bordo, quiser fazer algumas perguntas bem francas assim, sabe? Ali é o lugar. Bom, no vídeo ou no episódio de hoje, a ideia é o seguinte: eu queria falar com você sobre motor de popa. Você sabia que o motor de popa pode sair da água? E nós vivemos essa experiência e isso não foi nada bom. Mas como assim sair da água? Pois é, eu tive essa mesma sensação. Como assim? Tem problema se ele sair da água? Honestamente, eu não me lembro de nenhum canal ter comentado esse detalhe, né? Talvez tenha, talvez se você procurar em algum lugar, mas em linhas gerais isso acaba com o motor, tá? Na prática, veja, ele está girando, imagina, um motorzinho de popa girando em alta velocidade ali, ele encontra a resistência da água, né? Se ele estiver de forma apropriada, se tiver colocado certinho ali, ele está considerando a resistência da água. Imagine se de repente ele sai da água. Ele passa a girar muito mais rapidamente, ele passa a fazer bem menos esforço e aquilo dá um tranco no motor e nas engrenagens lá dentro. Isso não é bom, né? Não é bom. E sabia que eu nem sabia, eu nem imaginava que isso pudesse acontecer, né? E eu nem imaginava que isso pudesse dar algum problema para o barco, né? Até porque ninguém tinha conversado comigo, eu não lembro de ter visto nada a respeito disso. Mas como é que foi isso que aconteceu com você?
Bom, foi o seguinte, a gente estava numa cidade, a gente estava em Cabo Frio, e a gente resolveu, uma dada época, em um dado dia, vamos para Búzios. Aí a gente foi para Búzios. No meio do caminho, a gente pegou um mar relativamente grande, assim, grande para o nosso contexto, tá? A gente não é, assim, a sumidade no mundo náutico, né? Nós estamos há alguns anos morando no barco, nós estamos aprendendo com todos que já moram no barco. Eu considero que a gente ainda está, vamos dizer, na fase inicial dessa vida. A ondulação que estava tendo naquele dia, para o nosso contexto, era meio grande. E a gente teve um mar de 1,4 metros. Se você passar ou conversar com qualquer outra pessoa, você vai dizer que isso não é nada, isso não é nada. Talvez não seja nada mesmo, né? Mas eu não tinha vivido aquilo ainda daquela forma. Eu lembro que a gente estava esperando ali em Cabo Frio um dia que o mar chegasse abaixo de 1 metro. 1 metro. E não chegava nada, demorou muitos dias e nada do mar ficar abaixo de 1 metro. É sempre um mar bem grande. E aí eu conversando com pescadores, conversando com outras pessoas, eles falaram, olha, 1,5 metros dá para ir bem, a gente vai, trabalha bem. E eu acho até que eles vão mesmo, trabalham bem, não tem nenhuma dificuldade com isso. Só que eu não considerava, ou eu não pensei ali que era talvez meu primeiro mar grande, assim, que eu iria pegar, né? Como se 1,4 fosse mar grande, né? Pra você ter ideia. Naquela época, para nós, isso era um mar gigante, né? Mas tudo bem, eu fui, olhei, conversei com as pessoas e eles falaram, não, um mar de 1,4 tá legal, 1,5, vai tranquilo, você vai tranquilo. E boa parte da viagem, ou grande parte da viagem, realmente foi tranquilo. Mas o que aconteceu assim, eram ondas não muito grandes, né? Mas eram ondas bem gordas, vamos dizer assim. Então o barco subia lentamente, ia lá em cima e descia, assim, tranquilo. Demorava um pouco para vir outra onda desse jeito, não era tão grande, né? Só que nessa do barco levantar e abaixar, dependendo do ângulo que pega, assim, o barco, se pega meio da parte de trás do barco, pega meio de lado. A parte de trás do barco, que chama popa, aliás, é bom a gente ir se acostumando com os termos, tá? Não é muito fácil, é um vocabulário enorme, um negócio gigante, a não ser que você tenha nascido nesse mundo. Isso para você talvez seja normal, mas eu às vezes ainda tenho que pensar, né? Mas a polpa é uma coisa que entrou já na minha cabeça, que é a parte de trás do barco, né? Tanto que o motor chama motor de popa. Legal. Então, assim, dependendo da angulação, da ondulação, de como ela pegar o barco ali por trás, às vezes a parte de trás do barco, na hora que o barco desce a onda, a parte de trás levanta. E dependendo de quão profundo, ou quão grande ou quão pequena, né, for a rabeta do seu motor, quer dizer, a haste que leva o hélice até lá embaixo, o hélice pode acabar saindo, talvez se não saindo todo da água, mas saindo parcialmente da água, que também é o mesmo problema. E aí a gente estava navegando lá e de repente eu vi no motor, a gente estava usando nesse dia motores de popa elétrico. Era uma experiência que a gente queria fazer e tava nossos motorzinhos, são os motores auxiliares do barco, então tava com o motor principal bem no mínimo e tava deixando tocar com o motor elétrico, né? Pra gente ver quanto tempo dura, que velocidade ele fazia e tal. Eu tinha acabado de instalar, a gente tinha... Bom, depois eu conto essa história do nosso sistema de motor elétrico auxiliar, né? Então, a gente tava lá navegando, beleza... Tranquilo, era um dia bem bonito, bastante sol, as ondas eram mais ou menos de 1,5 metro, 1,4 metro, assim, não era nada que você olhava e que medão, não era nada disso, mas o barco era suficiente para o barco dar uma boa balançada, assim, né?
E nessa, algumas vezes, eu vi um som estranho no motor, como se ele estivesse rodando na superfície da água. Eu falei, mas que barulho estranho é esse? Eu ia lá olhar, não via nada. Tava o barco com o motor lá, no lugarzinho certinho, afundando. Aí, beleza, eu deixava isso pra lá, daqui a pouco eu via de novo. Depois, eu percebi que o motor saía, mas não saía completamente, né? Ele saía um pouquinho, o hélice, né? Outra coisa engraçada é o hélice, tá bom? Só pra gente se acostumar. O hélice, quando se trata de propulsão de barco ou de um submarino, enfim, chama o hélice. Para qualquer outra coisa é a hélice, né? Se for a par de um ventilador, é a hélice do ventilador. Se for a par da hélice de um avião, é a hélice. Mas se for de propulsão náutica, é o hélice. Isso é coisa do português, tá? Não tem nada a ver com a gente isso aqui. Não foi a gente que inventou isso. Mas tudo bem, vamos lá. Então, o hélice saía parcialmente da água e aí ele rodava, dava aquela patinada em falso e entrava de novo na água, né? E isso aconteceu algumas vezes. Eu, no momento, não consegui identificar que era exatamente isso que estava acontecendo e também não conseguia ter muita noção se isso era algo problemático. Será que eu deveria... Não sei o que eu deveria ter feito ali, honestamente. Reposicionar o motor não era o caso ali, porque ele estava no máximo mais... assim, no ponto mais fundo. Mas foi um aprendizado que, se eu for usar esse motor de novo, ele... vende esse motor com vários tamanhos de rabeta. Então eu poderia pegar uma rabeta, né, essa haste que leva que o hélice é conectado, uma haste maior, né, bem maior, de tal forma que fosse mais difícil acontecer uma situação tal que o hélice ficasse para fora da água ou parcialmente fora da água. Então, assim, e depois eu ouvi do mar algumas outras pessoas comentando assim, isso não é muito bom, porque tem gente assim que não gosta do motor de popa, justamente um dos motivos é porque às vezes ele pode sair da água e acaba estragando o motor, detona o motor, estraga. Não é que ele vai sair uma vez e já quebra, mas não é um negócio legal, né? E nós tivemos depois um dos nossos motores, a gente tinha mais de um motor elétrico, um dos nossos motores, ele realmente ficou meio atrapalhadinho, não ficou funcionando direito não, e eu atribuo a essa situação, né, de esforço fora do comum para ele, de ficar vira e mexe, ele tá rodando fora da água, depois dentro da água, depois fora da água, dentro da água. Uma coisa, uma experiência que a gente aprendeu. Algumas pessoas falam, não, eu quero motor de centro, não quero nem saber de motor de popa, exatamente por essa questão. Se o seu barco tiver motor de centro, tão somente um motor de centro, dificilmente vai acontecer um caso em que a parte do motor fique de tal forma elevada que o hélice fique para fora da água. Se acontecer isso, também vai ser ruim, né? Também vai ser ruim, mas é muito mais difícil acontecer no motor de centro e é muito mais fácil acontecer isso num motor de popa, tá? Apesar disso, eu achei muito legal o motor de popa. O tema dessa conversa aqui não é se é melhor o motor de popa ou o motor de centro. Nós tivemos os dois, usamos os dois assim de forma intensa. Mas eu acho continuo hoje achando muito interessante o motor de popa. Ele é mais simples, é mais fácil lidar, ele não carece de ter um buraco no barco. Aliás, você... Como assim um buraco no barco? Eu também não sabia. Como assim buraco no barco? Sabia que o barco é todo esburacado? Pega uma lancha, um veleiro, um barco de pesca, ele é todo esburacado. Como assim todo esburacado? Olha, eu tive essa reação também. Não fazia ideia. É porque você tem um buraco lá que vai ser se for um motor de centro, precisa ter um acesso para o eixo do hélice entrar dentro do barco e ficar conectado ao motor. E esse eixo é o quê? Um buraco no casco por onde passa o eixo. Mas aquilo não é vedado? É vedado mais ou menos. Sabia que fica constantemente entrando água para ali? E você tem que constantemente ligar uma bomba, uma coisa elétrica assim, para constantemente ficar cuspindo essa água para fora?
Se você observar os barcos de pesca, dá uma olhada nos barcos de pesca. Às vezes eles têm uma, duas ou três jatos de água saindo pela lateral. Sabe o que é aquilo? Dentre as coisas, há mais de uma coisa que pode ser isso, né? Mas uma das coisas é que existe uma bomba, ou às vezes duas bombas especificamente dedicadas para retirar essa água que entra pelo eixo do hélice do motor de centro e põe essa água para fora, né? E eu olhei aquilo, esse sistema, e falei, olha, eu não curtia muito isso não. Esse negócio de eu ter um barco, ele tá cheio de buraco. Mas você tá falando cheio de buraco? Tem outro buraco? Tem outros buracos, sim. Um outro buraco que a gente fala simples, de forma bem simples, um buraco, né? Na realidade é um acesso, né? Mas o motor de centro de embarcação, normalmente ele é refrigerado pela própria água do mar. Quer dizer, existe um sisteminha lá, um sistema de bomba também, que ele puxa a água do mar. Peraí, como é que ele puxa a água do mar? Tem que ter um acesso, então tem um buraco no casco. E ali tem uma mangueira que vai passar por essa bomba, aí joga essa água salgada, faz percorrer lá por uns lugares do motor, resfria o motor e cospe essa água que só entrou ali no motor só para resfriar, não foi pra, né? Só ele entra e sai, não faz nada, mas só para resfriar. E essa água sai um pouquinho mais quente, sai aquecida por um outro acesso. Veja, só para resfriar o motor você precisa ter um buraco para puxar água e um buraco para cuspir água para fora, né? Já são mais 2 buracos, fora aquele buraco que era do eixo do hélice. Né? Acabou aí os acessos de água aqui que o barco tinha que ter? Tem que ter? Não. Sabe, os sanitários, as pias, a parte do banheiro, o chuveiro, a água em geral que a gente usa no barco, como é que ela sai do barco? É por meio de um outro acesso, quer dizer, mais um outro buraco no barco. E eu li aquilo tudo e falei, gente, eu não tava esperando que um barco tivesse tanto buraco. Sabe por quê? Uma das coisas de manutenção, ou quando a gente vai fazer uma travessia, é a gente verificar se esses acessos de água estão em boa saúde. Claro, cada acesso ali tem uma válvula para uma emergência, furou a mangueira, estourou a mangueira, vai ficar entrando água direto lá no barco? Não, aí você fecha essa válvula e aí tá tudo bem, né? Mas essa válvula pode quebrar, pode dar problema. E aí? Já na literatura, e se você conversar com algumas pessoas, que alguns barcos que acabaram afundando, tiveram problemas sérios e afundando, depois eles foram resgatados e foi ver o que aconteceu. Não são poucos os barcos que o problema foi justamente em alguma dessas válvulas de acesso de água que ou cospe água para fora do barco ou puxa água de fora para dentro do barco por algum motivo. E aí aquela válvula se quebrou, se partiu, não funcionou, alguma coisa, aí você fica literalmente com um buraco enorme no barco. Né? E se você não conseguir descobrir qual é o problema que está acontecendo, aquilo continuar entrando água, aí, né, o barco afunda mesmo. Mas quando a gente tem água entrando no barco numa situação assim meio inusitada, uma das coisas que a gente vai olhar, a gente confere todas essas válvulas. Está entrando água por algum desses buracos que o casco tem? Ou foi um buraco novo, né? Aí pode ser, você colidiu, bateu numa pedra, aconteceu alguma coisa, fez um acesso novo, aí tudo bem, não tem o que fazer. Não que tudo bem, mas dá para entender melhor. Então, assim, quando a gente tem um motor de centro, a gente precisa ter acessos de água, tanto para entrada como para saída de água, né? Para entrar água e para sair água. O motor de popa não precisa de nenhum acesso. Eu olhei isso e falei, opa, gostei desse negócio, né? Eu gostei mesmo. Outra coisa que eu achei legal é que o som do motor de popa fica fora do barco, então o som se dissipa mais facilmente. O motor de centro, o som fica ali dentro de todo o barco, e às vezes você quer dormir, tem aquele barulhão lá. É um negócio que às vezes pode incomodar. Eu não curtia muito o motorzão. Nosso barco tinha um motor é um motor de caminhão, cara.
É como se tivesse assim a menos de 1 metro de um motor de caminhão ligado. É um som muito forte, sabe? Muito forte. E não... Se a gente pudesse minimizar aquilo, eu acho legal. E aí o motor de popa vem com essa solução, né? O som fica para fora, você não precisa acessos ou buracos nenhum no casco para usar o motor. Mas, por outro lado, tem essa coisa, né? De... Dependendo da angulação ou da ondulação, da posição do seu barco, pode ser que a parte traseira do barco, a popa, levante um pouco e acabe o hélice do motor de popa saindo, né? Em funcionamento, saindo em funcionamento. Se ele sai, tá desligado, não tem problema, mas saindo em funcionamento. E aí isso meio que detona o motor, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Normalmente a gente compra um motor de popa com rabeta longa, né? Se a gente está visualizando ou esperando que isso possa talvez acontecer, a gente pega um motor de rabeta bem longa, tá bom? E aí, você já sabia disso? Olha, se você já sabia, se você ainda não mora no mar, está pretendendo ir morar no mar e já sabia disso, uau, meus parabéns. Porque olha, eu descobri isso a duras penas e não era uma coisa assim que eu ouvia falar, né? Mas legal. Agora, se você não sabia disso, então considere, tá? Essa coisa do motor de popa dele sair. Porque esse foi um ponto que ninguém falou pra mim. Ninguém, eu não vi isso em lugar nenhum, tá bom? Mas agora você teve aqui na nossa conversa. Então, claro, a gente não esgotou esse assunto, há muitas coisas, assuntos periféricos ou coligados a esse tema. Vamos lá no nosso grupo, aí a gente pode conversar mais, pode evoluir mais. Eu não sei se você, talvez, certamente você deve ter alguma pergunta sobre essa questão. Vamos lá, coloca lá no nosso grupo, é gratuito. Veja o link que a gente deixou na descrição e aí a gente pode continuar essa conversa lá no nosso grupo, tá bom? Olha, espero você no próximo episódio. Vai ser outro tema desses que a gente viveu ou que a gente ainda está vivendo e que eu simplesmente não ouvi ninguém falar sobre aquilo e a gente meio que se deparou com aquilo na hora e a gente ficou surpreso e a gente teve que pesquisar ou dar um jeito de resolver essa situação. Essa série é só sobre coisas que ninguém falou comigo ou coisas que eu não vi escrito em lugar nenhum ou talvez e não tenha visto talvez em nenhum vídeo do YouTube. Então são coisas que, claro, no nosso contexto, né? A gente veio de uma vida que não tinha nada a ver com o mar, então tudo era novo pra gente. Mas alguns temas eu falei, puxa, alguém podia já ter comentado isso em algum canal do YouTube, porque é um tema muito importante, eu não vejo ninguém falando sobre isso, né? E aí, quem começa a vida náutica no contexto parecido com o nosso acaba sofrendo assim a mais à toa. Claro, isso não é responsabilidade dos outros, né? Mas a gente está aproveitando esse gancho para a gente ter essa conversa, para a gente ficar mais amigo, ou para a gente ficar mais próximo, tá bom? Bom, deixa eu ver, eu fiz uma listinha aqui para a gente conversar, deixa eu ver o que vai ser no próximo episódio. Tá aqui, vai ser sobre o bote de apoio. Porque eu descobri que bote de apoio, esses botinhos infláveis, vira. Nós viramos com a minha família inteira, eu, a minha esposa, as nossas 3 crianças. Só não tava o cachorrinho nesse dia, mas nós todos tomamos um capote com botinho de apoio. E esse é um negócio que eu achava que, tipo, o negocinho era seguro, assim, seguro do ponto de vista, não acontecia nada, né? Que inocência, né? Então, você quer saber como ou em que situação esse botinho pode virar e vira mesmo. E que se tiver lá, se tiver motor de popa, já era. Se tiver... E eu virei, né? A gente teve uma experiência pessoal com isso. Foi uma vez só, tá? Mas depois daquele dia eu fiquei muito esperto. Mas eu vi um outro bote de apoio virar também num outro dia. Tinha só um senhor lá, mas ele virou com um botinho e tudo, e ele até se machucou depois, sabe? Então a gente vai conversar sobre essa coisa do bote de apoio. Será que é seguro mesmo ou a gente tem que ter um cuidado extra, tá? Se você tiver algum interesse, então vá pro próximo episódio que nós vamos conversar sobre isso. Tudo bem? Então, espero você no próximo episódio lá no nosso grupo. Não esquece não, tá bom? É isso aí.